Amém! Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, irmãos, eu vou trazer um assunto que pode fazer desse vídeo o vídeo mais importante que eu já trouxe aqui no canal. É de suma importância que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou quebrar um mito que acontece em quase 100% das igrejas. Porque o questionamento foi assim: oi, já que você fala que não é todo mundo que pode ser um intercessor, inclusive você fala como um inimigo ferrenho dessa questão de que qualquer pessoa pode entrar na intercessão. Você parece que se declara até um inimigo dessa doutrina, dessa regra. Irmão, e aí a pergunta foi: qual é a diferença? Não é qual é a diferença. Um intercessor não é a mesma coisa que um irmão de oração? Não. Vamos partir pelo princípio médico-doutor, que é o que é para você entender melhor. Eu vou dar um exemplo médico-doutor. Todo médico é doutor, mas a gente sabe que nem todo doutor é médico, até porque advogado também é doutor, né? Outro exemplo: crime e pecado. Todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Então, a intercessor, homem de oração, a gente pode encaixar nessa questão também. Por quê? Porque todo intercessor ou intercessora é um irmão ou irmã de oração, mas nem todo irmão de oração é um intercessor. Por quê? Porque existe muita diferença entre um intercessor e um irmão de oração. Por mais que todo intercessor seja um irmão de oração, mas nem todo irmão de oração é um intercessor. Por quê? Porque nem todo irmão de oração, porque não é todo mundo que tem estrutura para ser intercessor. E é exatamente por isso que eu sou um inimigo dessa regra de que qualquer um pode entrar na intercessão. E em quase 100% das igrejas, eu não vou dizer 100%, mas é na grande maioria delas, você não precisa da autorização de ninguém para entrar na intercessão. Você não precisa da autorização do seu líder, você não precisa da autorização de obreiro nenhum, você não precisa da autorização do seu pastor, você não precisa da autorização nem do próprio líder da intercessão para entrar na intercessão. E por que eu sou contra isso? Por que eu sou radicalmente contra isso? Porque você sabe como é que chama isso? Genocídio espiritual. Irmão, você orar por uma pessoa é uma coisa, é uma bênção você orar por alguém. Agora, você interceder por alguém é outra coisa. Mas interceder por alguém e orar por alguém não é a mesma coisa? Não! Você ora para Deus abençoar a vida de alguém, você ora para Deus curar a enfermidade de alguém, você ora para Deus abrir porta de emprego para alguém. Agora, quando você intercede por alguém, você está intercedendo pela vida espiritual da pessoa, não só pela vida material, mas você está intercedendo por todas as áreas da vida da pessoa. E quando você intercede por uma pessoa, toda a carga espiritual que ela está levando vem para você também.
Então você, além de carregar a sua, você está carregando a da pessoa pela qual você está intercedendo. E é por isso que falam que Jesus intercedeu por nós. Jesus intercedeu por nós mesmos lá na cruz do Calvário, porque ele pegou toda a nossa carga de pecado e levou por cima dele. Jesus, ele foi o maior intercessor do mundo. Por quê? Porque toda a carga de pecado de toda a humanidade estava em cima dele lá na cruz. E quando você intercede por alguém, quando você é um intercessor, você não é apenas alguém que está orando por outro. Você está simplesmente pegando toda a carga dela para você também. Então, se você participa da intercessão, é isso que você está fazendo. E não é todo mundo que tem estrutura para aguentar a carga espiritual de outra pessoa. Tem gente que não aguenta a carga espiritual nem dela mesma. E é por isso que existe o grupo de intercessão. É por isso que existe a intercessão. Ah, Willy, mas quais as consequências de alguém que não está preparado para ir para a intercessão, que não tem estrutura para interceder, que não tem estrutura de participar da intercessão? Quais são as consequências disso? Primeiro, como eu falei, qualquer pessoa entrar na intercessão, por que eu sou radicalmente contra? Porque isso é um genocídio espiritual. Isso é um genocídio espiritual. Por quê? A pessoa entra lá, acaba morrendo espiritualmente, e com isso acontece um efeito cascata, não, um efeito dominó. Cai a pessoa e depois vai caindo outra, vai caindo outra, vai caindo outra, e no final destrói a obra inteira. Só essa é a consequência, só isso é a consequência. Nossa, é tão sério assim? Irmão, quando a gente está intercedendo pela vida de alguém, quando a gente faz parte vamos supor, a intercessão da igreja. Você faz parte da intercessão da igreja. Então, se você está intercedendo pela igreja, se você faz parte da intercessão da igreja, a carga espiritual da igreja inteira vem para cima do grupo de intercessão. Toda a carga da igreja vem para cima do grupo de intercessão. E se você é o líder da intercessão, meu amigo, se você é o líder da intercessão, vem a carga da igreja e mais a carga do grupo de intercessão para cima de você. Então, meu camarada, você tem que estar muito estruturado para isso. Nossa, Willy, parece que se alguém assistir esse vídeo, aí nunca que vai querer ser um intercessor. Gente, a igreja precisa da intercessão. Gente, vamos supor, aqui é o Brasil. Aí estoura uma guerra e uma revolução na América do Sul, vem alguém querer invadir o Brasil. O que seria do Brasil se não fosse o exército? A intercessão nada mais é do que o exército de uma igreja. Por quê? Porque é a intercessão que entra na batalha espiritual. Quando alguém cair possesso na igreja, quando o demônio se manifesta no corpo de alguém, os primeiros a se moverem são os intercessores. O grupo de intercessão é o primeiro a se mover. Então, olha o perigo que é colocar uma pessoa que não é estruturada, que não tem estrutura nenhuma, colocar um novo convertido na intercessão. Ah, Willy, mas a gente vê aí, principalmente na Assembleia de Deus, que quando a irmã casa, né, sai da mocidade e vai para o grupo das irmãs, colocam lá as irmãs no círculo de oração. O círculo de oração não é a mesma coisa que a intercessão? Não. Pode até ser que muitas delas sejam intercessoras. Mas será que todas elas têm estrutura para ser intercessora?
De repente, pô, a mulher acabou de casar, tá na lua de mel ainda, ela recebeu uma estruturação tão grande que veio não sei lá de onde, que agora ela tá preparada para ser uma intercessora. Gente, não é assim que funcionam as coisas, não. A pessoa tem que estar preparada, tem que ter uma estrutura espiritual muito grande, muito boa, muito forte para poder ser um intercessor. E eu não digo só a estrutura espiritual, dependendo da pessoa, a estrutura psicológica dela tem que estar muito forte, a estrutura física também. Porque quando eu falei que qualquer pessoa entrar na intercessão é um genocídio espiritual, às vezes não é só espiritual não. Às vezes pode acabar acontecendo de morte física também. Mas por quê? Suicídio? Não só por isso, mas às vezes o inimigo pode atacar a saúde da pessoa também e a pessoa acaba indo pela doença. Irmão, não é qualquer pessoa que pode entrar na intercessão. Entendeu porque ser um irmão de oração não significa que você é um intercessor? Eu falo isso porque eu já fui líder de intercessão. Da mocidade da Resgatando Vidas. Ah, mas você foi líder da intercessão da mocidade. Fui líder da intercessão da mocidade. Líder de intercessão do mesmo jeito. E eu levei carga do mesmo jeito. E eu vou falar o que foi que eu fiz, porque eu fiquei na verdade 3 anos à frente da intercessão, né? 2014, 2015, 2016 eu estava à frente, mas saí no meio do ano porque eu tinha começado a trabalhar no mercado, né? Então não dava para conciliar, então eu preferi sair da liderança da intercessão. Mas 2014 e 2015, praticamente o ano inteiro, estava eu liderando a intercessão. Intercessão da mocidade, mas qual era a diferença? E é exatamente por isso que eu posso dar o exemplo perfeito. Por quê? Porque em 2014 o líder da mocidade era um, e em 2015 o líder era outro. E em 2014, quando eu assumi a intercessão, o líder da mocidade tinha uma cabeça que a liderança, por mais que tivesse os grupos de apoio, né, que eu já até falei dos grupos de apoio aqui, que era o grupo de marketing, grupo de intercessão, grupo de evangelismo, e tinha um outro grupo que agora eu não lembro. Eu nunca lembro desse quarto grupo. Aí eu assumi a intercessão. Só que por mais que tivesse os grupos de apoio, esse líder centralizava tudo nele. Ou seja, eu era o líder da intercessão, mas qualquer coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que passar por ele primeiro. E se eu quisesse tirar alguém da intercessão, tinha que ser com autorização dele. Aliás, eu não podia tirar ninguém da intercessão, quem tinha que tirar era ele. E aí, ele colocava as pessoas na intercessão sem falar comigo, sem falar com a menina que ele colocou para liderar a intercessão junto comigo. E aí o grupo acabou ficando uma bagunça. Por quê? Porque talvez ele achava que a pessoa tinha estrutura para ser intercessor, porque antes de eu assumir ele conversou comigo, porque eu já era consagrado intercessor, na outra igreja que eu congregava antes da Resgatando Vidas, né? E nesse ano de 2014 também, quando ele me chamou para ser o líder da intercessão, eu tinha acabado de ser consagrado a cooperador também na Resgatando Vidas. Então, ele falou, ó, você vai estar à frente da intercessão. Só que qualquer coisinha, tipo, quem colocava as pessoas na intercessão era ele, quem tirava as pessoas era ele. Então, eu não tinha, por mais que eu fosse o responsável pela intercessão, eu não tinha lá muita autonomia para agir. E aí o que aconteceu? O grupo de intercessão ficou uma bagunça. Aí a gente foi comentando com ele.
A gente foi comentando com ele, só que ele não acabou que não tirou as pessoas assim, por quê? Com medo de perder a intercessão. E aí, chegou perto do congresso, um monte de jovem começou a ir para o banco. Chegando perto de anunciar o congresso, melhor dizendo. Um monte de jovem começou a ir para o banco. Por quê? Porque caía, porque estava sem cobertura espiritual. Muita gente foi para o banco por causa de disciplina e muita gente começou a se afastar das atividades, né, para querer um refrigério. Por quê? Porque estava sem cobertura espiritual, porque entrava na intercessão, via que a intercessão era batalha e não aguentava. Por quê? Porque a intercessão é batalha. E batalha espiritual cansa no físico. E o resultado disso de 2014? A mocidade não estava muito bem no congresso, não estava muito legal. O congresso foi uma bênção? Foi uma bênção. Mas a mocidade em si estava muito desgastada. Por quê? Porque a cobertura espiritual não foi do jeito certo. Embora não tenha sido só porque o líder dos jovens, ele cuidava da intercessão também. Só que ele tinha a mocidade inteira para cuidar. Ele queria centralizar tudo nele. O erro dele foi esse, de querer centralizar tudo em cima dele. Então, se ele tivesse dado mais autonomia para os grupos de apoio, a gente teria trabalhado um pouco melhor e não teria acontecido o que aconteceu, né? De um monte de gente quase perdeu o congresso porque ficou de banco. Mas eu não culpo 100% ele, porque era a primeira experiência dele como um líder, né? Então não dá pra gente condenar. De repente, o cara fala, vamos ver se dá certo. Eu acho que se colocar ele de novo numa próxima oportunidade para ser líder de jovens ou para liderar qualquer outro departamento, ele não vai cometer os mesmos erros. Porém, esse erro dele quase custou a mocidade inteira. Óbvio, mas como eu falei, se ele for levantado a líder de novo, ele não vai cometer os mesmos erros. Por quê? Porque ele aprendeu. Aí, 2015, a gente saiu de um 2014 complicado por conta do que aconteceu, né? Entrando qualquer pessoa na intercessão, as pessoas sem estar estruturadas, mocidade fraca pra caramba. Assume o líder novo. Aí esse líder novo falou assim, bom, eu vou manter, mas antes desse líder novo assumir, perguntaram qual foi o problema da mocidade daquele ano. E muitos jovens falaram que realmente o problema estava na intercessão. Só que aí a gente explicou o que aconteceu, né? Aí esse líder novo, bom, eu não vou mexer em nenhuma liderança de nenhum grupo de apoio. Vão continuar os líderes que estão, mas diferente do líder anterior, os líderes dos grupos de apoio da mocidade vão ter autonomia para fazer a alteração que acharem necessária, vão ter autonomia para conduzir o grupo da forma que acharem melhor. Que bom que ele fez isso. Tá, Willy, mas esse líder novo fez isso, e qual foi a primeira coisa que você fez quando o líder te deu autonomia para conduzir a intercessão da forma que você achava melhor? Eu desfiz o grupo. Peraí, ele deixou você na liderança do grupo e você desfez o grupo? Sim, eu desfiz o grupo. Melhor dizendo, eu desmontei o grupo e montei de novo. Ficou eu e a menina na liderança, só que o líder anterior não tinha colocado nem primeiro e segundo, era eu e a menina no mesmo nível, assim. Só que a menina falou, olha, Willy, você é consagrado intercessor, você é mais experiente, então, você tem a responsabilidade de trazer quem você acha que tem que trazer, tá? De repente eu dou uma opinião, se ela fala, não, eu quero que você me ajude.
E acabou que numa intercessão que tinha quase 30 jovens em 2014, acabou ficando um punhado de gente na intercessão em 2015, né? Literalmente um punhado, né? 5 pessoas. Eu, Beatriz, Angélica, Edmilson, Cíntia. 5 pessoas. Literalmente um punhado mesmo. E a intercessão funcionou. E aí até perguntaram pra mim, nossa Willy, você vai com a intercessão, você vai com esse punhado de gente mesmo? Gente, eu prefiro um punhado de gente que saiba o que está fazendo do que um exército inteiro igual que eu tinha ano passado, que não sabia nem onde está entrando, que acha que batalha espiritual é igual esses simuladores de confronto que tem nesses videogames aí de hoje em dia. E a intercessão funcionou, e o Congresso da Mocidade de 2015 deu muito mais resultado do que o de 2014. Por mais que o de 2014 tenha também sido uma bênção, o de 2015 foi muito melhor. Tudo bem, como eu falei, a culpa por tudo que aconteceu em 2014 não foi só da intercessão. Então o mérito pelo que aconteceu em 2015 também não foi só da intercessão. Porém, com a intercessão melhor estruturada, a mocidade conseguiu fluir melhor. E com isso, a igreja conseguiu ser mais abençoada, a igreja conseguiu ver frutos, a igreja conseguiu sentir a presença de Deus quando os jovens faziam o culto de jovens, quando os jovens iam a louvar. Quando a intercessão estava melhor estruturada, a igreja conseguiu sentir mais isso. Para você ver a diferença que é uma intercessão estruturada com gente que sabe o que está fazendo. E às vezes, uma pessoa não estruturada entrando na intercessão pode acabar com o projeto inteiro. E eu vou falar de uma outra história também, de um projeto da Resgatando Vidas, que era um projeto resgate que eu estava participando. Tinha lá líder, né? Tinha vice-líder, né? A dona da casa lá onde acontecia o projeto resgate. E eu estava envolvido no projeto resgate dessa moça, né? E aí tinha um outro rapaz lá que já frequentava ali também, né? Aí o pastor ele tentou remanejar o rapaz. Aí as líderes do projeto resgate lá falaram, olha pastor, ele não está preparado para ser remanejado agora, deixa ele mais um pouquinho com a gente, porque ele estava sendo estruturado. Se esperasse mais um pouquinho, aí sim dava para ele ser remanejado. Só que o que aconteceu? A dona da casa lá quis colocar no projeto resgate dela um grupo de intercessão. E como a líder do projeto era além de ser do círculo de oração, é uma intercessora sim, aprovou. Só que ela foi deixar o rapaz responsável pela intercessão. E eu, como já... Ela falou pra mim, a dona da casa falou pra mim ainda, que só não deixou eu responsável pela intercessão, porque eu já estava sendo responsável pela intercessão da mocidade, né? E que com tudo que eu tinha encarado em 2014, com tudo que aconteceu ali em 2014, ela não ia querer não ia me colocar liderando 2 intercessões, né? Então ela colocou o rapaz responsável pela intercessão. Tá. Mas se o rapaz não estava preparado para ser remanejado quando o pastor quis remanejar ele, então será que ele estava preparado para liderar uma intercessão? Foi a tragédia anunciada, né? Porque eu ainda falei, é melhor não colocar ele na intercessão. Se ele não está preparado nem para ser remanejado, é melhor nem
nem colocar ele na intercessão. Ele não tem estrutura para isso, ele não tem estrutura física, ele não tem estrutura psicológica e menos a estrutura espiritual para ser responsável por uma intercessão. Aliás, não tem estrutura nem para estar na intercessão. Ela, não, é melhor eu colocar ele porque ele precisa trabalhar, ele precisa desenvolver o ministério dele. Tá, eu concordo que ele precisa desenvolver o ministério dele, mas não dessa forma. Você vai dar uma feijoada para um bebê recém-nascido? Não dá para colocar ele na intercessão agora. Só que foi lá, insistiu, e a líder acabou falando, meu, dá uma chance pro cara também. Tá, colocou ele na intercessão. Na semana seguinte ele já não foi mais um projeto resgate. E aí o que aconteceu? O projeto resgate foi definhando, até que chegou uma hora que estava na escola bíblica, o pastor Sérgio falou, vamos conversar. Me chamou para conversar na secretaria, na frente dos jovens inteiros, até os jovens acharam que ele fez alguma coisa errada, né? O pastor chamou ele assim. Aí eu ainda para brincar, quando eu saí da sala, o pastor falou, só apanhei um pouquinho só. Mas o pastor foi perguntar do projeto resgate, por quê? Porque ele viu que não estava mais dando os frutos que estava, a dona da casa não estava mais nem aparecendo na igreja direito, né? Aí ele perguntou para mim como é que estava. Quando eu vi que o pastor me chamou para isso, a primeira coisa que eu pensei em falar para ele, eu disse que não era para colocar o fulano na intercessão. Só que, por que eu fiquei quieto? Por que eu não falei isso pro pastor? Porque eu sabia que o pastor tinha tentado remanejar ele. E se eu tivesse falado isso, o pastor poderia ter trazido essa questão e ia poder criar mais um problema. Então eu preferi evitar de falar isso pro pastor. Eu preferi falar assim, preferi falar outra verdade para ele. Falei que o projeto estava sim acontecendo, mas não estava com a mesma força de antigamente. De fato, estava acontecendo, mas não estava com a mesma força de antigamente. Mas eu não falei para ele o motivo disso, né? E o motivo foi ter colocado alguém que não tinha estrutura nenhuma na intercessão. E o Arrad derrubou uma coisinha lá na sala, pelo jeito. Então, irmãos, para você ver, se colocar uma pessoa sem estrutura nenhuma na intercessão, pode acabar com a obra inteira. Pode acabar com toda a obra, como aquele projeto resgate acabou ali. E o resultado é que a pessoa acabou voltando para a vida antiga dela, para as drogas. Depois ela acabou se reconciliando com Deus, mas agora tá até em outro estado, não está mais aqui em São Paulo, não. Mas, irmão, entendeu agora qual é a diferença entre intercessor e irmão de oração? O porquê que não é todo mundo? O porquê que até todo mundo pode entrar na intercessão, mas nem todo mundo é um intercessor? E o porquê que eu sou contra você não precisar da autorização de ninguém para ser intercessor? Ah, você não precisa pedir para o pastor. Meu, se as igrejas falam que você não precisa pedir para o pastor, já eu digo que é fundamental que o pastor saiba. É fundamental você falar com o pastor, é fundamental você falar com o líder da intercessão, é fundamental você falar com alguém do círculo de oração, é fundamental você falar com alguém para esse alguém avaliar se você está preparado ou não para entrar na intercessão. Porque, como eu falei lá em 2015, eu prefiro aquele punhado de gente que sabia o que estava fazendo do que um exército que não sabia onde estava entrando e eu ter que responder naquele dia para Deus pelo sangue deles. Então, irmãos, eu espero que você tenha compreendido o que é intercessão de verdade, o que é intercessão de fato, para que você não venha a cometer esse erro e acabar matando várias almas, e acabar matando vários projetos, e acabar matando vários grupos, matando várias igrejas, com a simples filosofia de não precisa de autorização de ninguém para ser intercessor. Precisa sim, irmão. Precisa sim, irmão. Quer uma experiência? Vai na junta de serviço militar e fala que quer servir
ao exército de qualquer jeito pra você ver o que o coronel fez com você. Entra numa batalha, entra numa zona de conflito desarmado pra você ver o que acontece com você. Irmão, entendeu? Eu fiz com a intenção de ajudar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa seu like e deixa aqui nos comentários também sugestões de assuntos que vocês gostariam de assistir, amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.